Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Aproveitamento. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, 1 Timóteo 4,15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa do Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhes os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscaras em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de meus maus pensamentos e fazei que eu não tenha entrada nenhum espírito que tentar se livre e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos um véu do orgulho capaz de impedir-os perceber e confessar o que Deus. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, em posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Nós vamos ver a última informação de neurociência a respeito da oração, que diz o seguinte: a oração ajuda a reorganizar a reorganização celular, formando novas conexões neurais, podendo moldar um cérebro mais resiliente e mais adaptado, promovendo saúde mental e emocional. De todas as coisas que a gente viu sobre a oração do cérebro, talvez a gente tenha um peso enorme, seja assim, ela reorganizar, promover a reorganização celular, fazendo novas conexões. É como ele diz aqui, vai trazer saúde mental e emocional. Às vezes, quando eu estava estudando e aprendendo para nós, coisa que a gente está sempre aprendendo, mas uma coisa me chamava muita atenção, como Jesus orientava para a gente: santificado seja o vosso nome, falando para Deus isso. Eu não sei se vocês imaginaram, mas quer dizer o seguinte, que tudo que Deus cria deve ser santificado, deve ser tornado santo, deve ser tornado bom, deve ser tornado útil, deve ser tornado benéfico para tudo e para todos. E às vezes eu ficava pensando nos meus botões: poxa, se Jesus falou isso, e se eu digo isso no Pai Nosso, quer dizer que é um dever meu eu santificar tudo que Deus me deu, porque eu tenho condição de fazer isso. Se eu não tivesse condição de santificar o que Deus me deu, Jesus não teria dito isso no Pai Nosso. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que tiver em mim de ignorância, eu posso trazer a verdade e trazer a sabedoria. Tudo que tem em mim de imperfeito, eu posso transmutar para que aquilo fique perfeito. Entenda que Jesus diz uma frase afirmativa no Pai Nosso que não exclui nada. Ele abrange tudo. Santificado seja o vosso nome. Em todo o universo, em toda a criação de Deus, em toda a natureza, tudo que Deus fez vai ser santificado, desde o que é imaterial até o que é material. Então, isso sempre me chamou muita atenção, sabe? E toda vez que eu faço o Pai Nosso, eu penso desse jeito. Às vezes que eu faço o Pai Nosso aqui para vocês no começo da reunião, eu penso assim, entende? Para que a gente trabalhe essa santificação, para que vocês se santifiquem, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque isso está ao alcance de todos nós. Tudo que você tem, entende? Você pode imaginar qualquer coisa
dificuldade, falta de conhecimento, imperfeição moral, imperfeição física, seja lá o que for, você pode tornar isso. É a mesma questão que está no livro dos Espíritos Nossos, quando o Kardec pergunta, a pessoa pode já se melhorar aqui na Terra? O arrependimento pode existir para as pessoas encarnadas? Pode. E toda vez que a tua consciência te exprova de alguma coisa, você pode se melhorar. Toda vez que a tua consciência mostra que você tem alguma coisa equivocada, você pode tornar aquilo melhor. É a mesma coisa que está no Pai Nosso, para a gente santificar o nome de Deus. Aí vem, Jesus falou isso no Pai Nosso, coisa que todo mundo faz Pai Nosso hoje em dia. Não sei se faz ou repete, sei lá, mas eu acho que é bom você fazer, pensando, fazer, refletindo. Você torna isso um hábito em você. E quanto mais você vai tornando isso um hábito, mais isso vai te dando uma força interior tua, para que você, diante de momentos difíceis, quando você for fazer oração, aquele momento difícil você já está alertando quando você faz o Pai Nosso, que você pode santificar. Você pode tornar aquilo ali melhor. Por pior que seja a situação que você esteja vivenciando, por pior que seja o ambiente que você esteja frequentando, a coisa mais degradante do mundo pode se tornar melhor. A gente pode trabalhar isso no caminho da santificação de Deus. E quando você vai fazendo isso vai te dando uma visão nova de referência que você vai ter diante de qualquer dificuldade. Porque você já sabe que existe um caminho, independente de qual seja a dificuldade, mas existe um caminho que vai te levar para a solução daquilo. Só de você ter isso formatado na sua maneira de pensar e na maneira de sentir, isso já te traz 50% de solução do problema. Porque a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em dia é achar o caminho que pode levar à solução dos seus problemas. Eu sempre falei para vocês que a riqueza da doutrina espírita para mim foi mostrar que a coisa sempre tem coerência, lógica, e é racionalmente inteligível essa doutrina. Então, as pessoas que não têm esse meio de saber que tem uma solução para os problemas, elas vivem numa situação muito triste. E isso é causa de grandes depressões. Porque a pessoa, ela fica muitas vezes abraçada com o problema e presa no problema, porque ela não encontra solução para o problema. E ela não encontra solução para o problema, e eu te digo com toda sinceridade, porque no fundo ela não quer ter esse sentimento de aprendiz nela para santificar tudo aquilo que a vida está dando para ela. A maioria das pessoas vive não indo atrás de resolver problemas para que venha uma luz mostrando a solução deles. Eles querem que diante dos problemas seja realizado o desejo deles e não o que eles devem fazer. E aí é que está o grande mal da vida. Se eu for querer que a coisa seja realizada segundo o que eu acho, eu não vou estar aprendendo nada com aquilo. Porque aquilo ali vai ser do jeito que eu quero e eu não tenho que acrescentar mais nada em mim. Então você está passando por uma provação e você não vai aprender nada com aquilo. Por quê? Porque é do jeito que você quer, não é do jeito que Deus está pedindo para que você aprenda alguma coisa com aquilo. Quando chega a expiação é pior ainda. Chega a expiação, que é uma situação conflitante em você, que você já fez errado antes. E quando você passa por aquela experiência, se você não agregou valores novos, você vai querer fazer errado novamente. E querer que todo mundo aceite que você está fazendo errado e que aquilo ali é daquele jeito, porque você quer que seja daquele jeito.
Você é uma pessoa que não aprende. Você é uma pessoa presa em si mesma. Você não está santificando nada que a vida está te dando, porque você está realizando apenas o seu desejo, a sua intenção. E o que tem fora disso é desprezado. Então as pessoas passam por dificuldades, por expiações, não conseguem atingir seus desejos. Isso gera muita frustração. E essa frustração é causa de você guardar mágoa e ressentimento. E essa mágoa e ressentimento é o que vai te trazer um quadro de depressão. E até você aprender a se perdoar e ir em busca da verdade, de aprender algo novo. Porque para você aprender algo novo, você tem que amar mais a verdade do que a si mesmo. Enquanto a partir daquela pessoa que gosta que seja feita ao seu modo, ele ama muito mais a verdade dele do que a verdade de Deus. Ele ama muito mais a ele do que a própria verdade. E isso nunca vai dar certo. Vai ser uma vida de sofrimento e de dor. A gente vê as pessoas passando em quadros depressivos crônicos, que muitas vezes a gente alerta, e a gente tenta fazer isso de várias formas, sabe? Para que ela abra uma janelinha nas crenças limitadoras dela, para que algo novo penetre e vá trazer uma resolutividade para aquela expiação que ela está passando, que é tão dolorosa. Para que essa luz que penetre lá dentro, uma vez ela aceitando isso, pensando sobre isso, meditando sobre isso, vai se formando uma reorganização celular dentro do cérebro dela. E essa reorganização celular vai trazer resolutividade para os problemas, à medida que a pessoa for aceitando, trabalhando e superando. Quando a gente vê a pergunta que Kardec faz, podemos nós, por nós mesmos, fazer nossas preces para que sejam afastadas nossas provações? Ele fala, nem tudo. Tem coisa que você vai ter que passar. Quer dizer que algumas coisas que você fizer com oração, talvez você consiga. Mas tem coisa que não tem jeito, que vai doer mesmo. Porque todos nós temos passando um pouco de expiação compulsória. E ele termina dizendo, porém, Deus sempre leva em conta a resignação. E isso, eu já repeti isso aqui várias vezes, sabe? Resignação é eu saber que diante da dor e do sofrimento, existe um motivo justo e um fim útil. Se você aceita aquilo ali, sendo um motivo justo para você, que Deus está te dando, em nome do amor dele, para que você cresça. Se você, diante dessa aceitação, você vai aprender alguma coisa, sabendo que vai ter um fim útil, se você fizer algo melhor, está aí a solução. Você tendo essa predisposição moral de enfrentar a dor com essa resolutividade que essa doutrina espírita te traz, você fazendo isso, indo em busca de se melhorar diante da dor, indo em busca de fazer o possível que está ao seu alcance, o melhor que você pode realizar para tentar vencer essas dificuldades. Você sair das suas crenças limitadoras que estão sendo abaladas por aquela situação constrangedora e você ir atrás de fazer alguma coisa em seu benefício. À medida que você está fazendo isso, entenda, compreenda, Deus sempre dá luz para o nosso entendimento e força para a nossa vontade. Quanto mais você vai em busca da verdade, mais Deus vai estar te dando mais verdade. Quanto mais você fizer
fizer para colocar em prática essa verdade, mais Deus vai estar dando força para a tua vontade, para que você realize mais e mais essa sua vontade. É uma resolução pessoal, individual e intransferível de cada criatura. Então, quando você está passando pela dor, pela expiação, sofrendo, e você faz uma oração, entenda, essa oração está sendo projetado para você pensamentos e energias novas que estão remodelando a tua arquitetura cerebral para ajudar na resolutividade dos teus problemas. Por isso que ele termina dizendo, vai te trazer saúde mental e emocional equilibrada. Seu cérebro vai estar sendo mais resiliente, ele tem mais maleabilidade de se adaptar a situações novas, seja essas situações novas, boas ou mais. Você vai estar sempre aprendendo alguma coisa em teu benefício. Então, foca nisso. Foca. Todos nós, todo dia passamos por provas, expiações e lições. Todos nós não sabemos qual vai ser ainda a nossa expiação mais pungente que teremos que passar. Não sabemos. Mas diante desse dia a dia que você está tendo, passando por experiências novas, começa a trabalhar nessa direção. E toda vez que você se sentir com vontade de pedir a Deus ajuda diante das dificuldades e fizer sua oração do Pai Nosso, pensa na primeira frase que você vai dizer: santificado seja o vosso nome. Então, pergunta o que é que você tem que se santificar diante dessa dor. Pergunte qual a resposta que você tem que encontrar para aquilo. Faz isso com sinceridade, porque algo que está além da nossa visão humana vai estar se processando do ponto de vista da nossa visão espiritual. Abre o teu cérebro para que ele seja mais maleável, sai das tuas crenças limitadoras, deixe de ser tão rígido em seus preconceitos, vai em busca de definições novas, caminhos novos, mas que esses caminhos novos te tragam algo que seja coerente, para que você saiba agir com prudência. Eu sempre tenho falado para vocês aqui, diante das tomadas de decisões que a gente vai ter que realizar, analisa cada opinião, sabendo a consequência de cada uma delas. Veja as ideias que te chegam e as consequências do que ela vai trazer para você como espírito. Porque se eu tomar essa opinião que está chegando em mim, qual a consequência disso no meu espírito quando eu desencarnar? O que é que vai, como é que eu vou estar me sentindo do lado de lá da vida, tendo realizado essa opinião que está vindo na minha mente? Se for algo que vai te trazer grandeza e qualificação espiritual, faça. Mas faça com alegria no coração. Embora a maioria das vezes seja contra o teu desejo, mas ela é a favor da tua razão. E entenda, é a razão quem vai depurar nossas emoções para que eu tenha bons sentimentos. Não é o que você deseja, não é a necessidade que você está passando, não é a tendência que você tem natural de reagir, não tem nada disso. É o dever que a gente precisa praticar. É assim que a gente vai melhorando nossas qualidades morais, sabe? Porque isso tudo entenda, desde que você nasce, que seu sistema nervoso está passando por esses processos todos. E você pode, muitas vezes,
abrandar muitos problemas na sua vida através da oração. Eu falo para vocês porque eu convivo com a dor do outro, sabe? Eu estava dando grande quantidade de pacientes que tem quadro demencial. Não sei porque é que os velhos gostam tanto de mim. Mas tem um monte, tá entendendo? Então eu vejo o paciente passando por situações em que eu fico encantado, sabe? Quando a gente vê aquele paciente que é penitente diante do sofrimento. São coisas que deixam a gente muito feliz e que traz um recado muito grande para a gente. Eu tenho paciente com Alzheimer que eu acompanho há 14 anos, que são extremamente penitentes e que hoje está com um exame de estado mental em torno de 19. Você pegar um paciente desse, 13, 14 anos, para estar num estado ainda tão bom, e você vê a bondade da pessoa, a maneira resignada com que ele vive, é algo fantástico, sabe? É algo fantástico. Me lembro muito aqui de um que vocês todos conhecem, que é o seu Aécio. A vida daquele homem é difícil de dizer, sabe? Porque passar das dificuldades que ele passou, tanto do ponto de vista físico, e ele tem aceitação, se esforça. Se eu peço para fazer uma coisa assim, ele vai tentando. É bonita a coisa, sabe? Aí você pega pessoas que não são penitentes, mas passam por aquilo ali por uma expiação horrorosa, que dá 4, 5 anos, está lá quebrando tudo, destruindo tudo, tem outros que ficam na cama sofrendo. Não é não, Isabel, como a mamãe da Isabel aí, que deu um trabalho terrível, entendendo? Para ter um grau de aprendizagem. Então você vê, aqui dentro da casa espírita a gente tem exemplo das duas coisas, entendeu? Um que era um tanto revoltado, outro que era mais penitente, entendeu? Essas coisas que ele está falando aqui, entendeu? E você tem que permitir essa resiliência do seu cérebro para você se adaptar a coisas novas, para você superar a dificuldade. Então, tem coisas que a gente fica até entristecido, sabe? Você atende uma pessoa aqui, por exemplo, eu te dou um livro, está aqui o Evangelho, tu vai ler isso aqui, semana que vem tu vem aqui para a gente conversar a respeito disso. Às vezes quando vem, quando eu leio, não tive tempo ainda de ler, foi tanta coisa essa semana, pois é, não deu tempo. Então, você vê que são pessoas que vivem, vivendo só naquele mundo delas, entende? Você quer acrescentar uma coisa, você tem uma semana para você ler esse trechinho daqui, uma semana, meu. O cara não lê, o cara não está nem aí, mas ele quer que os espíritos venham resolver o problema deles. Em contrapartida, a solução está com eles, depende da boa vontade deles. Para que ele, com essa boa vontade, vá atrás de uma verdade que vai trazer e acrescentar algo para o seu patrimônio. Mas eles não fazem isso. Não fazem isso. Aí eu fico perguntando, e eu falo muitas vezes para as pessoas aqui, você acha que os espíritos vão ficar olhando para você desse jeito? Você não quer fazer força nenhuma em teu benefício? Deus fica até meio de cara amarrado, mas eu estou pouco ligando para isso, tá entendendo? Porque eles podem não estar entendendo isso hoje, mas amanhã eles vão entender. Vão entender. Porque compreende uma coisa, ninguém consegue fugir da verdade. Você pode querer ser teimoso, por isso que eu falo que teimosia é burrice, e querer insistir na mesma experiência, querendo um resultado diferente. Isso é loucura, não é mais nem burrice, é loucura. Entende? Você sabe que 2 e 2 são 4, mas você quer que seja 5. Você passa a vida inteira, 2 e 2 vai ser 5, mas não tem jeito, 2 e 2 é 4, tá entendendo? É igual a pessoa que é depressiva, que está amarrada com seus mágoas e seus ressentimentos. Você explica que não é por ali que ele vai resolver o problema da vida dela, entende? Que ela precisa mudar a maneira de viver, de encarar a vida, precisa de novos horizontes, precisa ressignificar essa dor.
Precisa ver de uma maneira diferente, entende? Mas ele não continua, não. Vai ser do meu jeito, entende? E quando não for do meu jeito, eu também não aceito. E fico sofrendo. E sofrendo. Tem tudo para não sofrer. Tem tudo para ter saúde mental e emocional mental. Eu sempre tenho falado para vocês sobre saúde mental. E a gente usa muito na doutrina espírita saúde espiritual no lugar de saúde mental. E a gente tem falado que tem um livro do Alírio que ele comenta exclusivamente a respeito disso, que chama saúde espiritual. Para você ter saúde espiritual, você precisa ter o sentimento de aprendiz, o dever consciencial e reconhecer a vida como mandato de Deus. É justamente isso tudo que eu estou falando aqui. Tudo que acontece na tua vida é mandato de Deus. Por pior que seja para o seu ego, é o melhor que tem para o seu espírito. Será que dá para você entender desse jeito? Por pior que seja para o seu ego, para a sua personalidade, aquilo vai ser o melhor que possa existir para o seu espírito. Então, diante da dor e do sofrimento, o espírito vai dizer: o que é que meu espírito pode aprender com isso? E aí que está sentimento de aprendiz. Aprender com as experiências da vida. E logo a gente entende que diante de qualquer experiência você pode ter conquista êxito e conquista aprendizado. Conquista êxito é quando você é bem sucedido naquilo que a vida está te propondo e você realiza o bem. Conquista aprendizado é quando você não realiza o bem e você vai ter que aprender com o mal que você fez. Então, quando você está passando por dor e sofrimento, você entende, já que você é espírita, que aquela dor, aquele mal que você está sentindo, é para que seu espírito fique bem, fazendo o dever que lhe compete diante da experiência. E quando a gente fala fazendo o dever, vem o segundo sentimento, o segundo pilar do sentimento de saúde espiritual, que é o dever consciencial. Todos nós temos em nossa consciência os deveres que precisamos exercitar em todas as experiências que a vida nos dá. Todas as respostas estão dentro de nós, no nosso cérebro, para que a gente extraia isso de nós. A gente já falou para vocês aqui e torna a repetir. Todos nós, no nosso plano existencial, ele é composto de um propósito existencial e de um programa existencial. O propósito existencial é de cada espírito que estudou e se capacitou para colocar em prática esse propósito que ele tem dele. É algo que ele precisa alcançar. Propósito é isso. Eu não tenho, mas eu quero alcançar. Eu me proponho a fazer isso para alcançar o que eu quero. Então, aí já vem o primeiro conflito com o nosso ego. Porque o nosso ego quer fazer o que ele quer, o que ele acha que é a intenção dele. Mas você reencarnou, não foi para isso, você reencarnou para um propósito que você não tem, que você não é, mas você pode trabalhar para chegar a ser e a vida fazer parte de você. Então, esse dever consciencial são obrigações morais que a consciência me impõe para que eu faça o que é certo diante das dificuldades da vida. Não é fazer o que eu quero, não é fazer o que eu desejo, não é fazer o que eu gosto, não é querer preencher uma necessidade minha. Não tem nada disso. É eu fazer o que a minha consciência diz que eu devo fazer. Por isso que eu sempre falo para vocês, se você já estudou bastante, você sabe que diante de qualquer prova e expiações, você tem que perguntar para você: o que é que eu devo fazer diante disso? Qual é o meu dever que a vida quer que eu realize para que meu espírito melhore diante da dor e do conflito que a minha personalidade está passando? Quando você faz isso,
você torna seu cérebro extremamente mais resiliente. Isso que você faz é uma grande oração para Deus. Porque você está perguntando o que é que seu espírito precisa fazer para melhorar. Você está se colocando na condição de trabalhar a lei de progresso. Você está pedindo para Deus algo que seu espírito precisa fazer diante daquilo. E Deus jamais vai negar uma resposta sua nesse sentido. Você vai ter a resposta. Primeiro, porque ela está em forma latente no teu cérebro físico. Segundo, porque a tua consciência, indo em busca da coisa, por si só, já está indo atrás naquela janelinha que estava latente aquilo, para que isso se torne patente. E o teu anjo da guarda, que sabe muito bem de todas as provas e expiações que você está passando, vai estar trazendo a ideia. É por aqui que você vai chegar lá. Mas quem vai ter que andar é você. Então ele vai te trazer um livro, vai te trazer uma informação qualquer, para que depois você se debruce em cima daquilo e vai estudar. Porque quanto mais você estudar, mais você vai estar trazendo ideias desse propósito espiritual seu para serem relembradas na sua vida carnal hoje. E novas conexões cerebrais vão estar sendo formadas, porque o seu cérebro resiliente está indo atrás de solução para se adaptar a uma situação nova, seja ela prova, seja ela expiação. Então, nós temos que ter esse sentimento de aprendiz. Está ao nosso alcance trabalhar o nosso dever consciencial, para que a gente aceite o terceiro pilar da saúde espiritual, que é saber que tudo que acontece na tua vida é porque Deus quer que você pratique o melhor, realize o bem diante de qualquer experiência que você possa estar passando. Reconhecer a vida como uma dádiva de Deus. Por isso que a tudo devemos dar graças. Quando a gente desperta esse sentimento nosso de querer progredir e evoluir, a repercussão que acontece no nosso cérebro é isso que a neurociência mostra hoje. Novas conexões, novas reorganizações cerebrais estão sendo feitas, coisas estão ficando para trás, coisas novas estão se adiantando. É muito interessante isso. Sabe? Eu tenho uma pergunta. Eu já trouxe essa questão. Olha que interessante essa resposta. Só para complementar. Kardec pergunta: podemos ultimamente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe que sempre no bem e no mal. A prece não é sobre as faltas. Aquele a que Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando o proceder. O que ele está dizendo aqui? O perdão de Deus só vai acontecer quando eu mudar o proceder. Será que quando a gente pede perdão a Deus, o que a gente está pedindo? Pedir perdão não vai trazer nada. O que vai trazer para você é você mudar o proceder daquilo que você estava fazendo. Mudar o proceder, Deus perdoa. Então, se eu fiz errado, eu mudei o proceder, fazendo o que é certo, o perdão de Deus é eu esquecer o mal que eu fiz e eu ficar com o bem. Esse é o perdão. Então você não vai ficar lembrando do mal que você fez, porque aquilo já não faz mais parte de você. Você vai ficar lembrando do bem que você fez. Então aí está o perdão. Entende? Então quando você está fazendo essa nova reorganização dessas redes neuronais suas, entende? Você está apagando caminhos e construindo novos caminhos. Você está apagando algumas memórias e está formando novas memórias. Você está agregando coisas boas em você, e muito da tua ignorância que você vivia está ficando para trás. Você está se construindo diante das suas imperfeições.
intenções, e aquilo que você fez de equivocado está se apagando. E eu não lembro mais do que aconteceu. É por isso que a gente não lembra das coisas que a gente tinha quando era um espírito primitivo. Uma pessoa que está no planeta de provas e expiações não vai lembrar jamais do que ele fez quando era um espírito primitivo, em sua toda pujança de primitividade. Porque ele evoluiu. Deus vai perdoando a ignorância e ele vai construindo a sabedoria em cima daquilo. E à medida que ele vai evoluindo, as ignorâncias vão sendo vencidas, as imperfeições são reestruturadas e você vai remodelando não só em seu cérebro físico, como em seu cérebro perispiritual e na sua essência, essa aprendizagem que você está tendo. É por isso que André Luiz nos chama tanta atenção no livro Nosso Lar, que existe uma parte externa do nosso perispírito, que ele chama parte causal do perispírito, que é aquele que está aprendendo entre as causas do que está acontecendo com ele. E a parte essencial, que é a parte já consolidada da aprendizagem, que é uma parte mais profunda do nosso perispírito. Kardec já nos alertava isso no livro Obras Póstumas, falando que existem várias camadas em nosso perispírito, que ele está começando a estudar justamente essas camadas perispirituais. Coisa que a gente está longe de entender ainda, mas pelo menos essas duas André Luiz já deixou bem claro para nós, sabe? Então, quando você está remanejando e aprendendo, você está agregando e consolidando coisas boas e ao mesmo tempo você está corrigindo e trazendo luz para suas imperfeições e ignorâncias que você já tinha antes. E é isso que você vai ter, o que ele chama aqui de saúde mental. E emocionalmente, uma mente emocionalmente equilibrada. Imagina você o que é uma mente emocionalmente equilibrada. Aquela pessoa que não é ansiosa, aquela pessoa que não é estressada, aquela pessoa que não tem tristeza, aquela pessoa que não tem mágoa, aquela pessoa que é a paz por si só, é a sua essência. É isso que a gente consegue. E você consegue, através de orações, para vencer suas dificuldades e cada vez mais entrar em paz consigo mesmo. A resposta está dentro de cada um de nós. Aí são coisas que às vezes a gente fala que talvez vocês não entendam, mas você já imaginou isso tudo que a gente estudou hoje? Faz 4 semanas, ou 5 semanas que a gente está vendo isso, a interferência da oração no nosso cérebro físico. A gente viu que o córtex pré-frontal, onde está a razão, o sistema límbico para nossas emoções, nossos sentimentos, a amígdala, que é o controle da região do nosso estresse, do medo, a resiliência do nosso cérebro em aprender e formar novas conexões. A gente diz aqui, cada um trecho desse foi o motivo de a gente ficar aqui refletindo, mostrando o poder da oração. Aí a gente sente algo muito esquisito quando chega uma pessoa e diz: olha, faz uma oração para mim. Ou então na casa espírita ainda coloca um livro para que o nego venha aqui e saia preenchendo. Ele nem fala com o outro. Vai lá no livrinho e preenche. E vai, ó, de mamando a caducando, para fazer oração para os outros. Faz sentido? Deus te deu isso de graça para você trabalhar isso tudo que a gente está vendo? Aí o homem vem e deturpa tudo. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer oração para os outros, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é a pessoa não fazer o que está ao alcance dela, querer que os outros façam por ela, e a casa espírita ainda se colocar à altura de ser conivente com um problema desse. É aí que está o problema. Por que a gente não ensina as pessoas a orar? Jesus nos ensinou a orar? Por que elas não vêm frequentar a casa espírita para aprender a orar junto com a gente? Porque é mais fácil para ela ficar na casa dela e dizer: não, os outros vão fazer para mim. E ela
acha que vai ter. Me diz uma coisa, será que você que está fazendo o esforço de sua parte, o caminho correto que Deus deu, você está lá gastando fosfato, estudando, refletindo, analisando, pedindo a Deus ajuda, trabalhando, suando, chorando, está entendendo? Aí você vai para frente e o outro não, o outro vai para frente porque você vai estar fazendo para ele. Tem lógica isso? Tem sentido isso? A gente não deve atrapalhar o que é santo e o que é belo que Deus nos dá, sabe? A gente deve trabalhar pelo que é santo e pelo que é belo. Se os outros não vão entender, não é problema seu, é problema dos outros. O problema nosso é fazer esse estudo, vencer nossas dificuldades e ter esse sentimento de fraternidade para dividir esses estudos com os outros que querem estudar, que querem aprender, que querem se esforçar. Porque quem vem para essa casa para escrever num livro de prece alguma coisa, ele pode vir para aprender e estudar também. Ele pode vir e escolher um momento da sua vida para isso. E você que já é espírita, tem mais consciência disso do que qualquer outro. Então que a gente procure divulgar o que é certo, o que é correto, para que a gente não sirva de atrapalho diante da lei de Deus. E muitas vezes perturbando a justiça de Deus diante do sofrimento dos outros, querendo que ser o mártir salvador dessas pessoas. Não devemos trilhar por esse caminho de maneira alguma. Cada um de nós, qualquer ser humano, por dentro de provas e expiações, tem isso aqui tudo para trabalhar com a oração em qualquer religiosidade que ele esteja frequentando, seja casa espírita, seja igreja católica, seja templo religioso, o processo é exatamente o mesmo. O meio pode estar sendo diferente pelas criações humanas, mas o objetivo e a finalidade da coisa vai se processar sempre da mesma maneira. Então não somos nós quem curamos, nem religiosidade nenhuma cura ninguém. É você que se cura. Por isso que Jesus, quando curava os outros, falava: vá e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. Não foi eu quem te curou, a tua fé te curou. É assim que Jesus nos orientou. Por causa disso. E como a gente já sabe disso, é assim que a gente deve viver. Na semana que vem, dá continuidade aos nossos tempos. Muita paz em Deus. Façam com você prece. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre tudo que curaste. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não constamos. Bons espíritos, que tens por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz de Deus esclareça as tentadas das imperfeições que nos conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abrir seu coração ao arrependimento e ao desejo de se procurar, que a se nos acelera lentamente. Fazer-lhes compreender que os seus esforços podem encurtar a duração dos seus próprios. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para apresentarmos juntos nas boas resoluções.
essas palavras passadas de benevolência, possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E tua vontade ao Senhor.